Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Hoje no Salmo 55, graças a Deus, vamos ver o Salmo 55 e hoje eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. E vocês sabem que primeiro eu leio o Salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando que Deus ministrou comigo, no meu coração. Mas eu vou dividir o Salmo 55 em duas partes, porque ele é um salmo um pouco maiorzinho, Então eu vou dividir ele para conseguir comentar melhor com vocês. E hoje eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15. Se você tem a sua Bíblia em casa com você, já pega para acompanhar comigo no Salmo 55. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse salmo. Salmo 55 vai ter um subtítulo e vai estar escrito: Para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema davídico, ou seja, Salmo de Davi. Salmo 55, versículo 1 em diante. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, e estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violências e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, e nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. E meus irmãos, já começando a comentar esse salmo, esse é um salmo de Davi, e o rei Davi aqui, ele escreveu esse salmo em um contexto muito amargo da vida dele, onde ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Então, tudo que Davi está passando aqui são consequências de seus atos e pecados. Tudo que Davi descreve aqui é a dor causada porque ele mesmo, adulterou com Betseba, enfim, isso é uma das punições de Deus para com Davi. Mas o que eu acho interessante, que eu acho assim também uma característica muito assim marcante no caráter de Davi, é que mesmo sabendo que ele está sofrendo aqui uma punição, ele não deixa de fazer de Deus o seu refúgio. Porque muitas vezes a gente pode se culpar e falar, não vou buscar briga em Deus, não vou orar, não vou clamar a Deus, eu vou ficar aqui sofrendo, porque eu sei que fui eu que fiz, Eu sei que isso aqui é uma consequência de uma atitude minha, então eu vou ficar aqui. Mas não, Davi, ele sempre, mesmo sabendo, mesmo sofrendo e avisado pelo Senhor que a espada não iria se apartar da casa dele, ele vai buscar abrigo no Senhor. Não se importando, pelo fato de que, fui eu que fiz, eu que sofri as consequências. Ele sempre teve a consciência e o entendimento de que Deus era o Pai dele. Ele via Deus como um refúgio, como Pai, como Deus e como Senhor. Ele não se afastava de Deus e eu acho isso, sim, muito lindo no caráter de Davi, no relacionamento de Davi com Deus. Versículo 4, Davi vai dizer: O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Versículo 4 e 5.
Aqui Davi, ele está passando por uma situação que todo mundo passa na caminhada cristã. A caminhada cristã, na verdade, Jesus ele vai deixar claro na palavra que ela é recheada, né, de cruz, ou seja, dor, aflições, medos, muitas vezes vão passar pelo vale da sombra da morte e não é fácil. O Senhor Jesus ele vai dizer: quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ou seja, não é qualquer um que consegue tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor Jesus, porque não é fácil. Não é uma tarefa fácil, não é qualquer um que quer renunciar e se menosprezar a ponto de enfrentar dores por amor a Cristo. Aqui Davi pode até estar sofrendo as consequências de um pecado e enfim, mas muitas vezes nós nos deparamos com esse sentimento, com essas aflições, essas dores, na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, nos processos que nós temos que passar para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Isso também é uma preparação. Deus não vai entregar nada nas nossas mãos sem antes nos preparar. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que pegaram o chamado, a promessa, antes do tempo, com as suas próprias mãos, e elas caíram em soberba, caíram no pecado, se desviaram. Pior ainda que se desviar da presença do Senhor é a pessoa continuar ali com o chamado, continuar ali na aparência, mas estar caído com Cristo, no relacionamento só Ele e Deus, na soberba, na altivez, na arrogância. Então não tenha pressa de viver aquilo que o Senhor Ele tem para você no seu chamado, na sua vida, enfim, na empresa, não sei. Mas o processo, ele dói. O processo, a sua alma vai querer viver tudo assim. Deus prometeu hoje e vai querer viver amanhã, mas não é assim que funciona. O processo da dor é agonizante e dá às vezes um desespero, mas ele é necessário para forjar a sua alma para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Você já ouviu aquela parábola que Jesus contou sobre a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia? Tudo que vem fácil para a gente, tudo que é estabelecido de uma maneira rápida e muito fácil é a casa firmada na areia, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Mas a casa firmada na rocha é tudo que vem trabalhoso, tudo que você tem trabalho, tudo que você investe assim, esforço, dor, tempo. É uma casa firmada na rocha. E é o que o Senhor Jesus ele diz aqui na palavra dele. Isso é a mais pura verdade. Tudo que você investe esforço, tempo e tudo que vem de uma maneira que não seja fácil, permanece. Mas tudo que vem de uma maneira muito fácil, tudo que vem de uma maneira, sabe, sem sofrimento, sem investimento, vai fácil também. É a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Então, o processo, ele dói. Muitas vezes nós vamos querer sair correndo. Como Davi diz aqui no versículo 6, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto teria o meu abrigo. Tem situações que a gente que o próprio Senhor coloca a gente, que a gente quer sair voando, sair correndo, sabe? Só para ter um alívio daquela dor, daquela situação. A gente muitas vezes quer fugir dela. Mas muitas vezes tem situações que a gente não pode fazer isso, não pode simplesmente fugir, sair voando, sair correndo, né? Às vezes a gente tem vontade de sair do contexto que a gente está porque é tão desconfortável, causa tanto incômodo, aperta tanto a nossa alma que a gente quer sair voando, como Davi diz aqui. Mas esse processo, por mais que seja doído, por mais que seja doloroso, por mais que a gente às vezes sinta muitas vezes vontade de desistir, ele vai ser o que vai fortalecer a nossa alma e estabelecer um alicerce tão profundo em nós, porque nós vamos buscar abrigo em Cristo
e porque nós vamos nos lembrar, né, de todo o processo que nós passamos, e isso tudo vai ficar marcado na nossa alma. E quando nós recebermos aquilo que Deus tem pra gente, a nossa alma não vai se abalar, porque nós vamos ter todo aquele impacto de dor marcados na nossa alma, de modo que quando nós recebemos impacto parecido ou semelhante, né, na nossa caminhada, não vai causar o mesmo efeito, mas é como uma vacina. Quando nós tomamos a vacina, nós às vezes sofremos o efeito colateral da dor, aquela coisa horrível, às vezes até da febre, dor de cabeça, enfim. Mas quando a doença vem, o nosso corpo já está com aquela barreira imune, de imunidade no sistema imunológico, e ali a gente não vai mais sentir a dor do impacto da doença em si. A gente não vai morrer com aquela doença, a gente vai ter o sistema imunológico fortificado para quando a gente receber o impacto da doença que veio para matar a gente já vai estar preparado para aquilo, e a gente não vai morrer, mas a gente vai já estar com o sistema fortificado, estabelecido e preparado para receber aquela enfermidade. E nós vamos receber aquela enfermidade, mas ela não vai nos matar, mas sim vai passar de uma maneira muito mais rápida do que seria se a gente nunca tivesse tomado vacina. Resumindo o que o Senhor está me dando, essa parábola, né, da vacina, na hora de você tomar a vacina dói, mas depois você vai desfrutar dos benefícios da imunidade no seu sistema imunológico. E é como se na hora de tomar vacina fossem os processos que a gente passasse. Não tem como fugir da dor nessa vida. De uma forma ou de outra nesse mundo você vai sofrer. Mas sofrer com Cristo e sofrer nos processos de Deus é muito melhor e muito mais proveitoso, porque se você sofrer sem Cristo, fora dos processos de Deus, o seu resultado não vai ter eficácia, porque quando você está no processo com Deus, depois isso vai resultar em força para você. Mas quando você está no processo sem Deus, isso pode resultar em nada, e você só vai ficar sofrendo e sofrendo mais e sofrendo mais. Na verdade, não é um processo, é um ciclo vicioso. Então escolha viver os processos de Deus hoje, não fuja deles, para que amanhã, daqui a algum tempo, você desfrute da força, do vigor, da imunidade que a vacina do Senhor vai te dar. E na verdade, no final das contas, o processo ele vai te dar muitos benefícios, por mais que você sinta só dor, né, angústia, sofrimento agora. Tente aproveitar ao máximo esse tempo que Deus está te dando para se preparar, para se firmar, para se estabelecer de uma forma mais forte, de uma forma mais vigorosa. Se aprofunde em Deus nesse tempo que o Senhor está te dando, e com certeza isso vai gerar frutos duradouros na sua vida e na sua caminhada. Se permita ser forjado por Deus. Tire a sua visão um pouco de como está difícil, de como dói, de como é sofrido, mas tente enxergar o propósito que Deus já te disse. Fixe a sua esperança no Senhor e nos propósitos de Deus na sua vida. Lembre-se, traga à memória a esperança, que te traz esperança, né? Como o versículo também fala, vou deixar aqui. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Confie em Deus, deposite a sua confiança no Senhor e descanse nele, e o mais Ele fará. Não é fácil colocar esse versículo em prática, mas é necessário, porque muitas vezes nós vamos nos deparar com uma tristeza tão grande, mas é aí que a palavra de Deus tem que se colocar em prática na nossa vida. Nós temos que pegar a palavra do Senhor nesses momentos e colocar em prática na nossa vida. Descanse no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus seja o seu refúgio nesse momento tão difícil. Que Deus possa ser a sua cidade forte, o seu abrigo nesse momento
de dor, nesse momento de processo. E eu tenho certeza que quando o Senhor exaltar o nome dele na sua vida, você vai estar completamente alicerçado para não se desviar, não ensoberbecer, mas aproveitar tudo que Deus tem para a sua vida, juntamente com Ele, não sem Ele, né? Não de uma forma com que você venha cair na fé, mas sim quando você estiver já alicerçado, você vai aproveitar muito mais o que o Senhor tem para a sua vida junto dele, e vai ser uma caminhada verdadeira com Cristo. Meus amados irmãos, até aqui me deu o Senhor, até aqui me ajudou o Santo de Israel. Eu agradeço você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo. Deus te abençoe, te ilumine, te dê paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.